O objetivo dessa sessão é apresentar o conceito de propriedades parciais, né, que é um conceito bastante importante na termodinâmica de misturas e soluções, para que nós possamos calcular propriedades termodinâmicas de sistemas compostos por mais de um componente, né. Aqui no contexto da nossa disciplina de difusão de calor e massa, essas propriedades parciais elas são definidas num contexto muito específico, porque como nós vamos tratar de sistemas idealizados, misturas de gases ideais e soluções ideais apenas, elas servem só para fazer um contraponto para que nós possamos definir de uma maneira mais formal esses sistemas idealizados, né? A razão disso é que na disciplina de difusão de calor e massa, eu não tenho a intenção de fazer com que a termodinâmica do sistema seja mais uma dificuldade, né, para a compreensão dos conceitos apresentados no curso. Eu quero deixar a dificuldade da termodinâmica lá na termodinâmica. A termodinâmica de sistemas ideais, ela será utilizada aqui porque nós precisamos de conceitos termodinâmicos, por exemplo, para atribuir condições de contorno, né, equilíbrio de fases e interfaces entre duas fases, por exemplo, né? Mas nós vamos nos ater somente, por simplicidade, a sistemas idealizados. Então, quando nós falarmos de misturas de gases, eu vou tratar essas misturas como sendo misturas ideais. Quando nós tratarmos de soluções líquidas, eu vou tratar somente com exemplos de soluções ideais, para que a dificuldade da termodinâmica fique lá na termodinâmica e não atrapalhe a nossa compreensão de conceitos relacionados à difusão de calor e massa, tá bem? Em termodinâmica, nós temos propriedades ditas extensivas e propriedades intensivas, né? Propriedades intensivas são aquelas que não dependem do tamanho, da extensão do meu sistema. Dois exemplos mais simples e diretos que a gente pode dar são a temperatura e pressão, né? São propriedades intensivas que não dependem do tamanho do sistema. Ao passo que o volume, por exemplo, em metros cúbicos, ou a energia interna em kilojoules, elas são propriedades extensivas, porque dependem do tamanho do meu sistema, da massa do meu sistema ou do número de mols do meu sistema, certo? São grandezas extensivas. E é possível provar que propriedades termodinâmicas extensivas são funções homogêneas de primeiro tipo ou primeira espécie, que matematicamente são funções especiais porque têm duas propriedades matemáticas muito interessantes, né? E nós vamos apresentar essas propriedades aqui sem qualquer dedução, sem qualquer derivação, certo? Isso fica lá na disciplina de termodinâmica, e quem tiver feito a disciplina, né, ou quem vier a fazer a disciplina, vai ver essa dedução lá, né, que são as deduções dos teoremas de Euler das funções homogêneas. Tá? Então, a primeira dessas propriedades diz o seguinte: há uma pressão e temperatura constantes, aumentar a quantidade molar por um fator K, né, esse fator K é uma constante, também faz aumentar, faz crescer a propriedade extensiva pelo mesmo fator, certo? Então aqui nós temos D, que é a minha propriedade extensiva, pode ser o volume em metros cúbicos, pode ser a entalpia ou a energia interna em kilojoules, né? E esse sistema é composto por diversas espécies. Aqui nós estamos colocando três espécies apenas, né? Então eu tenho N1, número de mols do componente 1, N2, o número de mols do componente 2, N3, o número de mols do componente 3, multiplicados por um fator K, uma constante K, um número K. Isso é equivalente a multiplicar a própria propriedade extensiva por aquele mesmo fator, sendo que aquela propriedade extensiva, originalmente, ela foi calculada em função dessas quantidades molares N1, N2, N3. Né? Então, equivale a eu colocar inicialmente ingredientes, né? 1 kmol de N1, 1 kmol de N2, 1 kmol de N3, né? Não de... O kilomol,
1 kmol de 1 kmol de 2, 1 kmol de 3, né? Eu tenho 3 kmol no total, eu tenho uma determinada energia associada àquele sistema para uma pressão e temperatura conhecidas, né? Agora, se eu multiplico por 3, por exemplo, aquelas quantidades e passo a ter 3 kmol de 1, 3 de 2, 3 de 3, perfazendo 9 kmol, a minha energia vai ser multiplicada por 3. Né? Então isso é o que uma função homogênea de primeira espécie nos garante, certo? Multiplicar os ingredientes por um fator resulta num aumento daquela propriedade extensiva pelo mesmo fator, certo? Nós não vamos provar isso, mas é preciso aceitar, né? Tá? A segunda propriedade diz respeito aos dois teoremas de Euler das funções homogêneas. E esses teoremas, eles envolvem a definição das chamadas propriedades parciais. Tá? Então, o primeiro teorema de Euler das funções homogêneas enuncia que, para uma determinada condição de pressão e temperatura constantes, a minha propriedade extensiva, B qualquer, ela é definida como a soma de multiplicações, né, de produtos do N número de mols dos componentes I vezes um B barra I, né, que é, na verdade, a chamada propriedade parcial daquela propriedade extensiva B, certo? E esse B barra de I, né, ele é nada mais, nada menos do que a derivada parcial de B extensiva com relação ao NI, mantendo T e P, que já eram constantes, e os outros N's que não são, na verdade, o NI, constantes também. Então, se eu tenho uma mistura ternária, né, o primeiro teorema de Euler das funções homogêneas me garante, por exemplo, que a propriedade extensiva B vai ser igual a N1 B barra 1 mais N2 B barra 2 mais N3 B barra 3, certo? Onde esses B barras são as propriedades parciais, que tem unidades de B por mol, né, e são definidas da seguinte forma, certo? Então, o B1 seria dB dN1, ou seja, como a propriedade extensiva varia em resposta a uma variação no N1, mantendo pressão, temperatura, N2 e N3 constantes. E a mesma coisa vale para a derivada de B com relação a N2 e N3, certo? Então, essa propriedade, né, parcial molar, no caso, ela é bastante importante porque a partir dela, se eu a conheço, eu posso calcular a propriedade extensiva. Né? Para situações de soluções e misturas ideais, elas são facilmente calculadas, e é isso que a gente vai ver aqui, certo? Para misturas complexas, né, eu preciso de uma termodinâmica mais complexa para poder calculá-las. Tá? Então isso fica lá para a termodinâmica. Tá? Eu posso definir também a chamada propriedade específica molar daquela mistura, certo? Por exemplo, eu posso pegar esse B aqui e dividir pelo número de mols total, pelo N1 mais N2 mais N3, né? E aí eu vou ter uma propriedade específica, né? Que é B sobre Bzão sobre N, como sendo o somatório das propriedades parciais, B barra, ponderadas nas frações molares, porque ao dividir antes e depois do sinal por N, esses NI eles vão ser as próprias frações molares. Né? Eu vou ter o Y1 mais o Y2, né? Multiplicando os B barras, mais o Y3 multiplicando o B barra 3. Certo? Então é possível definir também a propriedade específica a partir dessa definição. Certo? E o segundo teorema de Euler das funções homogêneas enuncia o seguinte, né? Se o primeiro teorema de Euler ele falava sobre
a definição das propriedades parciais, né, o que era a propriedade parcial, o segundo teorema de Euler ele vai falar um pouco sobre a dependência dessas propriedades em função de frações, certo? Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, né, o B barra de I, que é função, né, de, aqui nesse lado, N1, N2, N3, se eu multiplico, né, N1, N2, N3 por aquele fator K, que é uma constante, eu tenho a mesma propriedade parcial do lado de cá, certo? Tá? A propriedade parcial se mantém. A gente consegue provar isso, né, a partir da prova do teorema de Euler, isso fica lá para a termodinâmica. Tá? Nesse momento, é importante que a gente aceite isso aqui como uma verdade, certo? Tá? Esse K é um fator, né? Então ele é um fator qualquer, eu posso tomá-lo como sendo 1 sobre n, né? Que é a soma dos ni's ali. Então, se ele é 1 sobre n, esse lado esquerdo do sinal vai ser um b barra de i de y1, y2, y3 e por aí vai, certo? Porque, né, eu vou ter aqui, de fato, as frações molares, né? Tá? E uma vez que a soma dos yi é igual à unidade, né, eu tenho y1, y2, y3 até o yn, mas o yn ele pode ser calculado em função do y1 até o y do N ou do NC menos 1. Né? Então, só tomando uma mistura ternária, por exemplo, né, se fosse aqui uma mistura de 3 componentes, eu teria Y1, Y2 e Y3, mais o Y3 é igual a 1 menos Y1 menos Y2. Então, na verdade, esse B barra propriedade parcial, né, é uma propriedade intensiva e é calculada somente em função dos NC-1 frações molares ali. Tá? Então, essa é uma propriedade interessante. Tá bem? Então, é um assunto de um tópico importante da termodinâmica para o cálculo de propriedades, mas, na verdade, a utilidade das pressões parciais para nós aqui, ela vai ser muito mais para contextualizar a definição das propriedades de sistemas idealizados. Né? Quando nós precisarmos, quando aparecer né, as propriedades parciais, ou a necessidade de embutir uma propriedade parcial, a gente vai imediatamente assumindo que nosso sistema é idealizado, a gente já vai fazer a substituição da propriedade parcial pela propriedade do sistema idealizado. Tá? Caso isso não tenha ficado muito claro, né, eu espero que fique mais claro à medida que a gente for avançando, mas me coloco sempre à disposição para que a gente possa tirar dúvidas sobre esse conteúdo aí também. Tá?